São 15 horas. Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs. Sejam bem-vindos à palestra doutrinária de hoje. Com vocês, nosso irmão André. Boa tarde a todos. Mais uma vez é uma alegria para todos nós nos reunirmos na nossa Paz e Amor virtual para realizarmos mais uma atividade doutrinária, onde nós temos a oportunidade de entrar em contato mais íntimo com os ensinamentos de nosso Mestre Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Então vamos inicialmente preparar os nossos corações, nos ligando nesse instante a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, pedindo que Ele nos ilumine, que nos abençoe nesta tarde, que nós possamos realmente ligar os nossos corações, os nossos sentimentos aos planos superiores, para recolhermos da espiritualidade os recursos que todos nós necessitamos nas nossas vidas. Que Deus, nosso Pai, permaneça em nossos corações hoje e sempre. E em nome de Deus e de Jesus, dos Espíritos que nos dirigem da corrente de paz e amor, nós pedimos permissão para iniciarmos as nossas atividades doutrinárias da tarde de hoje. E hoje, meus irmãos, nós vamos conversar a respeito de um tema bem interessante e que nos diz respeito como tudo, mas especialmente para a nossa vida diária, que é a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É, assim, uma coisa muito que nos atinge profundamente, porque está diretamente relacionada às nossas decisões, à nossa própria vida no dia a dia, porque a doutrina espírita trouxe uma luz completamente diferente para essa situação da morte, que até então as religiões pouco abordam, e as religiões cristãs, fora da doutrina espírita, não tem nenhuma colocação que nos sirva como guia para o que vem após a nossa desencarnação. Inicialmente, a gente acaba pensando que vai para algum lugar pré-determinado e fixo, e pronto, acabou, não se entra em grandes detalhes. Não poderia ser diferente que, para detalhar o que acontece conosco após a passagem para o plano espiritual, tivesse que vir daqueles que já passaram, né? Então, quando as pessoas às vezes dizem ninguém voltou para contar, não é uma verdade, né? Muitos, em todos os locais e épocas, voltaram para contar. E hoje nós temos todo esse cabedal de conhecimentos detalhados em pormenor, né? A gente sabe o que acontece exatamente com a nossa própria vida depois que termina a passagem pela Terra física. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande. E por isso que nós estudamos Espiritismo, para que a gente possa aproveitar a vida naquilo que a vida tem que ser aproveitado realmente, para que a gente se despoje dos problemas que nos afligem, que nos afligiram no passado, nos levando a desequilíbrios, e que a gente introduza na nossa maneira de ser, de pensar e de agir novos conceitos que nos direcionem mais para a moral evangélica e nos aproximem, consequentemente, mais de Jesus, nosso Mestre, né? Então, a doutrina espírita é eminentemente cristã em sua essência, porque tem como finalidade precípua aproximar a criatura de Deus e aproximar através dos ensinamentos de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente pode imaginar, que tem que ser colocado nesse instante que a gente começa a falar de espírito desencarnado, é que se existem os espíritos desencarnados, nós temos que partir desse princípio, senão não teria razão nenhuma para nós estarmos aqui conversando, porque nós estamos falando de espiritismo, e o espírito é a essência de nosso estudo, né? Então, se existem espíritos, por que esses espíritos não poderiam entrar em contato conosco? Ninguém responde. Por quê? Porque Deus não quer?
Não tem cabimento. Para que a gente solidifique fé, para que a gente possa caminhar na Terra, superando dificuldades, desafios, nós temos que pensar de forma coerente. Nós não vamos estruturar fé e não vamos estruturar conceitos que nos ajudem a viver se nós não tivermos coerência, se nós não tivermos lógica no pensamento. Então, se existem espíritos, esses espíritos, consequentemente, de alguma forma, que talvez nós até não conheçamos, podem se comunicar conosco. Tá? Então, vamos partir desse princípio, os espíritos podem se comunicar conosco. Se eles podem se comunicar conosco, eles se comunicam através do quê? Primeira pergunta. Através do pensamento, responde Kardec. E como que o pensamento se propaga, se transmite? Através desse fluido cósmico universal que nós conhecemos, no qual nós estamos imersos completamente, que é um fluido divino, e é por ele que Deus perpassa nossas células mais íntimas e tem conhecimento daquilo que mais nos diz respeito na intimidade, na profundidade de nossa alma. Nós não imaginamos mais Deus distante, nem em algum lugar fixo, mas caminhando por dentro das nossas células menores, né? Da nossa alma, trespassando o nosso espírito e ali tomando ciência de tudo aquilo que nos diz respeito, de todas as nossas aspirações, de todos os nossos pensamentos. Então, Deus deixa de estar em algum lugar e passa a ser um companheiro que trafega indistintamente em todas as posições da minha própria existência, do meu próprio corpo espiritual, físico e da minha alma. Até uma distinção importante que Kardec faz, é que quando o espírito está encarnado, de posse de um corpo físico, ele então se chama alma. Mas isso aí a gente acaba misturando e não é de grande relevância, né? Mas então, se os espíritos podem se comunicar conosco, eles podem também nos influenciar. E isso Kardec tirou a limpo na famosa questão 459 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Aí os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Muito mais do que imaginais eles influem. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, vamos analisar um pouco essa resposta, né? Eu gosto de fazer analisar, tentar ver as entrelinhas, né, daquilo que está escrito. Influem a tal ponto que, de ordinário, isso quer dizer o quê, gente? O mais comum, na maior parte das vezes, de ordinário, quase sempre. Vejam que interessante, os espíritos superiores nos dizendo que a espiritualidade, de alguma forma, influencia os pensamentos e os atos das criaturas na Terra, mais do que a gente imagina, a tal ponto que, na grande maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Não que nos peguem sempre pela mão e nos levem para lá ou para cá, mas nos dirigem a ponto de direcionar nossos desejos, as nossas aspirações, né? Então, nesse ponto, eles estão sempre em grande atividade mental conosco, trocando impressões e nos influenciando mais do que nós imaginamos, né? A outra parte dessa pergunta diz: vos dirigem. E aí que a gente tem que botar as barbas de molho, tá? A tal ponto que são eles que vos dirigem. Gente, isso é de uma importância
que se nós prestássemos atenção nessa pergunta e na resposta, nós começaríamos a pensar mais em como estamos controlando o nosso pensamento. Onde está voando as nossas ideias? Né? Se a gente deixa solto, onde é que a gente vai indo? Quando menos se dá conta, o pensamento já foi. Já perdemos E aí a gente, né? Opa! Porque nós estamos sendo levemente influenciados. Se for para o bem, se for para coisa boa, para coisa construtiva, ideia de otimismo positiva, que vá, que nos conduza, né? Ao contrário, se for para o mal, nós temos que estacar esse processo, parar, impossibilitar que ele continue se desenvolvendo, porque às vezes essa influência espiritual na nossa vida é muito sutil. Ela se dá de uma forma lenta e gradual. Vai aumentando aos poucos e quando a gente vê, nós estamos emaranhados em processos, às vezes, obsessivos, de influência bem maior e mais difícil de sair, né? Quando as coisas são negativas. E por isso que quando nós começamos a participar do nosso processo de vida, que nós não vamos só vivendo conforme as coisas materiais, mas que nós já nos vemos como um espírito integrado nessa troca de vibrações, de energias, de magnetismo, que nós nos atraímos, nos repelimos, ajuntamos em torno de nós vibrações que começam a fazer parte das nossas próprias existências na Terra, quando a gente começa a participar desse processo espetacular para nós, as coisas começam a mudar. Porque com um estudo mais profundo, a gente se dá conta quando as coisas começam a acontecer. E aí nós vamos participar desse último pedaço dessa resposta, que quando ele diz que nos dirige. E nós vamos começar a selecionar mais essa direção. Tá? Porque quando nós somos conduzidos a processos construtivos, voltados para o bem, para a caridade, para sentimentos de amor, de amizade, de todas essas coisas boas que a gente aprende que nos fazem bem à alma, ótimo. E nós temos que desenvolver a nossa capacidade de gostar disso. E para a gente que a gente goste dessas coisas boas, nós temos que começar a vivê-las, porque o resultado do bem é tão grande e expressivo que é capaz de promover no próprio ser essa vontade de alterar a rota, de fazer com que a gente modifique completamente o nosso estado mental e a nossa posição em relação à própria vida, em relação ao mundo que nos cerca e principalmente em relação aos outros. Porque essa nossa dificuldade na relação com os outros é que normalmente traz um grande desequilíbrio para nós, impossibilitando que o pensamento, então, se ligue de tal ponto às esferas superiores da vida e de lá recolha as influências que a gente acaba perdendo grandes oportunidades de alterações profundas nessa rota que falávamos e que estavam prontas para estabelecer uma possibilidade de evolução mais rápida, em que a gente pule determinadas etapas que possam nos trazer sofrimento ou dor. Tá? Então, o importante para o espírita, ou para aquele que está começando na doutrina espírita, é saber que nós estamos em troca constante de sentimentos, de vibrações dentro da nossa casa. Né? Não é porque nós fechamos a porta, ou botamos 5 ou 6 trancas na porta, que os espíritos vão deixar de entrar na nossa casa. Eles sempre entram. E eles são atraídos por aquilo que se cultiva naquele lar. O que tem naquele lar que possa atrair os espíritos? Ah, tem isso. Ah, se faz isso. Se briga, se bate boca.
é um digladiando contra o outro. Né? Isso acontece, a gente vê muito. Que tipo de vibração esses atos, essa posição mental de vida acarreta? Coisas negativas, a gente fica se sentindo mal, dá dor de cabeça. Bom, por quê? Porque a vibração é pesada. Aí a gente pode ir direto, se eu não tivesse ouvido falar de doutrina espírita, nunca eu diria, vibração pesada atrai espírito superior? Não. Aquilo que é pesado, aquilo que é denso, é mais perto da matéria, né? Aquilo que é diáfano, aquilo que é pouca densidade, aquilo que é mais leve. A própria coisa que é leve sobe, né? E essa ideia de subir é a ideia de evolução. Então, eu tenho que colocar meu pensamento nos padrões mentais da leveza, dos pensamentos positivos, para que aquele lar que eu conviva com as pessoas e que as pessoas consigam harmonia, ele como que cria uma redoma impossibilitando espíritos que estão vibrando em faixas inferiores de entrar na casa. O lar que cultiva o hábito da prece, ele muda a psicosfera, a atmosfera da própria casa fica de um estado tal que os espíritos inferiores, eles não têm vontade de ir lá. Por que eles não têm vontade de ir lá? Eles não gostam de oração? Não. Naquele estado em que eles estão, de negativismo, de pena de si mesmos, de revolta, as vibrações superiores não batem com aquilo que eles estão pensando. Então é necessário que esses espíritos que vão evoluir, que vão ser felizes, que vão ser espíritos superiores, é necessário que eles troquem, alterem essa condição mental para que possam reverter esse quadro e se coadunarem depois com vibrações superiores. Mas, por enquanto, eles ainda estão assim e ficam afastados da nossa casa. Por isso que a gente tem que cuidar tudo. O que lê, o que pensa, o que fala, né? Evitar contendas no próprio lar, para que a nossa casa fique embebida em vibrações superiores que atraiam aquilo que é bom. E nós vamos criar em torno de nós, da nossa própria família, um grupo espiritual que vai nos proteger. Quando a gente realiza o culto do Evangelho no lar, para a nossa casa é designada uma equipe de espíritos que vai sempre naqueles horários lá estar conosco. É por isso que esse trabalho de culto no lar que o Paulo e a Grace estão fazendo é muito importante. E a gente não pode perder, que não é simplesmente uma participação da gente ali conversando sobre doutrina espírita. São novos conceitos e a oportunidade de levar uma enxurrada de vibrações positivas para dentro da casa da gente, e nós temos que fazer o nosso culto no lar, não só na quarta e na sexta, mas escolhermos um horário lá e fazer, para que nós tenhamos essa troca vibratória com espíritos superiores e nos acostumarmos mais com aquilo que é bom. Porque a gente vem de muitas encarnações e nós, espiritualmente, estamos acostumados a pensar e a agir daquela forma que vimos fazendo. E nós estamos alterando aquilo que é bom para nós. Nós estamos agora mexendo as teclas, né? Ou as peças do tabuleiro da nossa vida, escolhendo posições que nos sirvam, que nos deem resultado, que ali adiante a gente possa se orgulhar de ter trabalhado, de ter modificado, de ter lutado intimamente, profundamente, para mudar a rota da própria vida. São grandes embates que a criatura tem consigo mesma, são os maiores desafios que a vida nos apresenta, é nós nos postarmos em relação à própria existência da forma diferente com a qual nós temos vontade de fazer. Porque a vontade de fazer decorre de nós termos feito daquele jeito há muito tempo. Então, agora nós vemos o que é bom para nós, não aquilo que parece bom durante a minha vida e eu acho que vai ser bom agora.
Não, eu sou um espírito, eu tenho consciência absoluta, plena, eu já não acredito mais que eu seja um espírito, eu sei, e eu sei com base em todo o estudo que a gente desenvolve, que não existe outra forma de enquadrar na nossa cabecinha de espíritos da Terra, Deus, que é a suprema bondade e justiça, de uma forma diferente daquela que nós estamos pensando hoje, na forma da lei de ação e reação, das existências passadas e das existências futuras, que nos dão uma perspectiva de realizações e de atingimento de situações maravilhosas para nós, muito grande. Então, nós temos excelentes oportunidades agora de quando vislumbramos o plano espiritual, nós não vemos mais como uma coisa distante, mas absolutamente integrada conosco, respondendo e devolvendo vibrações e situações em que nós passamos a perceber, né, essa influência de uma forma mais fácil até para nós. E Kardec pergunta para os espíritos, já que existe essa troca de ideias, como é que nós podemos distinguir se um pensamento que nos ocorre é nosso ou é vem do plano espiritual? É normal que se pergunte isso. E os espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Às vezes a gente está assim, parece que vem de repente aquela ideia que nós não estávamos nem imaginando, nem supondo. E outra coisa, geralmente os pensamentos próprios, os nossos, são os que vêm primeiro. Isso nos dizem os espíritos. Então, para a gente estar frente a uma situação, a primeira forma de raciocinar, a primeira resposta que se dá em relação à situação, a ideia que se tem, que se lança, aquilo que a gente sente, aquilo é nosso. Depois a gente, às vezes, raciocina, depois a gente tem uma outra ideia. Né? Por isso que, nesse processo, quando a gente entra em dificuldades, é muito interessante que nós utilizemos o recurso da prece, porque ela como que limpa esse campo mental nosso e proporciona aos espíritos superiores que atinjam o nosso pensamento com os deles, que eles nos cheguem a ponto de poder nos influenciar, porque nós abrimos essa porta vibratória. Na verdade, a prece é uma porta vibratória positiva que se abre, proporcionando a esses espíritos superiores que vibram em faixas maiores, e a prece nos retira da situação normal da vida e nos direciona para um novo patamar vibratório, e quando a gente atinge esse patamar, nós atingimos o patamar do espírito superior para nos influenciar. E eles estão sempre assim, ávidos, esperando que a gente consiga isso para nos dar, às vezes, a solução para o problema, ou nos acalmar, ou nos tranquilizar para que a gente espere que a vida vai seguir seu curso e as coisas não vão ser tão ruins quanto a gente pensava antes. Né? Então, é muito importante, porque às vezes os espíritos conseguem, no meio do turbilhão daquele furacão que a gente está, que a vida nos coloca em situações dificílimas, só vem aquela ideia: ora, faz uma prece. É o que eles conseguiram transmitir, porque é como diz assim, me liga. É como se os espíritos superiores nos dissessem: me liga para o nosso anjo da guarda. E aí, quando a gente faz a prece de verdade, é como se nós nos ligássemos, né, à espiritualidade superior e proporcionássemos a esses espíritos que nos influenciassem positivamente. Então, nessa questão da influência nos atos, eu tenho que, na verdade, me cuidar bastante em relação a que a gente faz, mas também pensar que eu tenho que construir um campo de influência na minha vida para os espíritos superiores transitarem. Né? A minha casa, em torno de mim, as influências que eu tenho, tem que ser coisas normais nas faixas superiores. E isso é um grande desafio para nós. Ainda mais nesses momentos que a gente está passando, que existem grandes embates vibratórios, e que se a gente se descuida, um momento,
é uma coisinha de nada. E sempre a base desse descuido é o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, eles fazem com que a gente seja, eles, eu digo, os espíritos menos evoluídos, que a gente seja atingido naquele calcanhar de Aquiles, naquilo que mais nos dói e nos incomoda. E quando a gente se incomoda, rapidamente a gente perde equilíbrio. E perdendo o equilíbrio, nós abrimos a porta dos fundos, né? Para que esses espíritos possam nos influenciar negativamente. E é rápido, porque a gente desce os degraus dos patamares evolutivos muito rapidamente, em função da violência vibratória que nós nos impomos normalmente, fazendo com que a gente rapidamente, às vezes, destrua construções espirituais de um tempo bem mais dilatado, que nos custaram muito trabalho de reforma, de ideias, de abnegação, de luta. Então, a gente tem que cuidar dessas conquistas que a gente tem, não expondo-as às coisas negativas. Por isso que a gente faz dessa vigilância que o Cristo nos aconselhou, a gente tem que fazer uma regra na vida, né? A gente começa a ver o que é bom para nós, o que não é, faz escolhas. Esse tipo de coisa não me interessa, não vai ser bom para mim. Esse tipo de assunto não me interessa. Isso aqui vai fazer com que caia a minha vibração. E cada vez mais que a gente vai desenvolvendo a sensibilidade, nós vamos percebendo a queda vibratória e já podemos deduzir que da queda vibratória ato contínuo, nós nos ligamos a espíritos inferiores. E dessa ligação com espíritos inferiores decorre uma série de coisas ruins na própria vida em relação à nossa relação com as criaturas que estão em torno de nós, no seio da família, que podem acabar com a gente. Então, é muito importante o zelo, o cuidado profundo com as conquistas que nós já temos, e que a gente pode ter certeza que não são grandes coisas, mas são nossas. Nos custaram. Custou para a gente chegar aqui. Né? Quanto tempo de regiões inferiores no plano espiritual, quanto tempo de encarnações de dor, encarnações de frustrações profundas, que nós não tivemos que viver, e hoje nós estamos aqui protegendo isso que nos custou suor e sangue, espiritualmente falando. Né? Então, nós estamos aqui agora, deveríamos estar preocupados com isso, porque nós temos que cuidar aquilo que nós já conquistamos e pensar em novas conquistas e aquisições para o futuro. Né? Então, a gente não vai ensinar nada para vocês aqui, nós estamos só lembrando alguns pontos. Peguem da questão, essa parte da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos no Livro dos Espíritos, que é fantástico, e tem ali todas essas questões que são importantíssimas. Mas eu vou, para finalizar, eu gosto muito de duas questões no Livro dos Espíritos que eu gostaria que os irmãos anotassem, para depois procurar. Quem não tem o Livro dos Espíritos ainda, pode procurar na internet, que tem em PDF. Questão 909 e questão 911. São duas muito importantes. Que diz assim, pergunta Kardec aos espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Isso se liga diretamente ao nosso estudo de hoje, porque se nós somos influenciados, a gente pode dizer, eu estou com uma inclinação ruim porque os espíritos me influenciaram. Então, a resposta é a seguinte, então, poderia o homem vencer suas más inclinações? Sempre, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, dizem os espíritos. O que falta para o homem é a vontade. Aí ele faz uma exclamação, o espírito que responde, quão poucos entre vós fazem esforços. Quão poucos entre vós fazem esforços. Então, gente, é para nós sabermos que tudo vai depender dos nossos esforços, né? De segurar, de impedir que essas influenciações nos alterem a rota da caminhada.
Aí ele pergunta mais adiante, então, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Veja que interessante essa pergunta. Não tem algumas coisas que não tem como a vontade segurar? É o que Kardec perguntou. E os espíritos disseram, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, as coisas relacionadas aos sentimentos passionais, ao corpo físico, à vida na Terra, às sensações, né, aos instintos. Quando o homem crê que não pode vencer isso, é que ele espiritualmente se compraz nessas coisas. E isso é consequência de sua inferioridade. Se compraz quer dizer, ele gosta daquelas coisas e por isso ele justifica que a força que ele está recebendo é muito grande, ele não pode segurar. Mas ele, como disse na questão 909, pode sempre, dependendo da quantidade de vontade que se coloque para superar essas tendências, essas inclinações e esses assopros que os espíritos inferiores às vezes nos dão, porque nós temos relações do passado e muitos não nos perdoaram coisas que nós fizemos e vêm em torno da nossa vida, ou outros simplesmente por afinidade de pensamentos e sentimentos e querem o nosso desequilíbrio para que a gente continue pensando daquele jeito, porque eles gostam daquele pensamento. Né? Então, a gente tem que pensar, agora sim, sobre isso de uma forma mais profunda, porque isso diz respeito à nossa própria existência, ao nosso próprio equilíbrio e à própria conquista da nossa felicidade. Que nós tenhamos a vontade de estudar um pouco mais esse assunto. Eu já ficaria muito feliz com isso, sabe? Porque tem coisas muito interessantes no Livro dos Espíritos, perfeito. Nas obras de André Luiz nem se fala, né? Porque toda a obra de André Luiz é construída em relação a esse vínculo plano espiritual e plano físico, né? As coisas acontecem sempre em trabalhos que André Luiz vai fazendo, em atendimentos que são feitos, e ele vai examinando a vida das criaturas e a sua relação com o plano espiritual. Então, nós temos um cabedal imenso de bibliografia nos esperando, só que a gente tem um pouco dessa vontade de querer mudar através do conhecimento. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos continuar os nossos grandes esforços de alteração de rota para encontrar definitivamente o caminho da nossa felicidade. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que se renovou na nossa vida de estarmos em contato mais profundo um pouco com essa doutrina espetacular, Senhor, que nos ilumina a existência. Que nesse momento os nossos lares sejam envolvidos em bênçãos de luz. Que as nossas famílias possam receber tudo de bom, a presença dos espíritos amigos que nos fortaleçam, que nos ajudem na caminhada para que nós possamos escolher sempre os melhores caminhos da nossa própria vida. Que a paz de Jesus permaneça entre todos nós, hoje e sempre. Uma boa tarde a todos. Fiquemos com Jesus em nossos corações. Muito obrigado.